falamos sobre os dons do Filho, falamos sobre o dom do profeta, né? E se der tempo, a gente fala rapidinho mais sobre os outros. Os outros são mais tranquilos para falar, porque são mais comuns para nós. A gente convive mais com eles, né? O evangelista, o mestre, o pastor. O apóstolo e o profeta são assim meio enigmáticos, então por isso que a gente está gastando mais tempo para falar sobre eles, tá bem? Então vamos lá. E eu tô meio doente, então isso, realmente. Então vamos lá. Senhor, muito obrigada por essa manhã, muito obrigada por esse tempo do Senhor nas nossas vidas, pelo teu cuidado sobre nós, sobre a vida de cada um desses jovens aqui, Senhor, sobre a família deles, ó Deus. Muito obrigada, porque o teu Espírito Santo tem, ó Deus, feito essa obra tão poderosa, ó Deus, que é de transformação, ó Deus, que é de libertação, que é de cura na vida de cada um deles, Pai. Nós somos gratos, imensamente gratos, Senhor, porque nós sabemos que não é nada mérito nosso, é tudo favor do Senhor, é tudo o teu olhar sobre nós, a tua graça vindo ao nosso encontro, Senhor. E nós estamos aqui dizendo sim para o Senhor, dizendo sim para tudo que o Senhor deseja realizar, fazer no nosso meio, na nossa vida, Pai. Nós queremos corresponder com esse amor, com essa graça, queremos interagir com o Senhor. Queremos, ó Deus, sermos aquela geração, Senhor, que busca a face do Senhor. Aquela geração que se inclina diante do Senhor, ó Deus, em intimidade, Deus, em amor, Deus, e queremos, Deus, a tua presença nas nossas vidas, não somente estar e ter a presença, mas queremos o que a tua presença pode fazer em nós, pode fazer através de nós, Pai. Então o Espírito Santo continua fluindo no nosso meio, nos inspirando, nos motivando, Pai, descortinando os lugares secretos ali da nossa alma, arrancando de dentro de nós, ó Pai, aquilo que não tem sido, ó Deus, produtivo para a nossa vida, ó Deus, e tem atrapalhado o nosso relacionamento contigo e uns com os outros. E ajuda-nos a andar, ó Deus, na luz, em santidade, uma vida, ó Deus, reta, uma vida que de fato honra o teu sacrifício, Senhor. Nós queremos pedir que o Senhor continue distribuindo dons sobre nós, distribuindo, ó Deus, esses dons da graça do Senhor sobre nós, Pai. Deus, os dons do Pai. Deus, queremos fluir, queremos descobrir quais o Senhor já nos deu. Ó Deus, o chamado do Senhor esteja presente na nossa vida. Desperta aqui jovens, ó Deus, com chamados, Senhor. Em nome de Jesus. Derrama do teu Espírito Santo, ó Deus, dons de poder sobre cada um de nós. Carisma do Senhor, Pai, para que possamos, ó Deus, edificar o corpo, a igreja, Senhor, ir crescendo, ó Deus, ir avançando, ó Deus, avançando a cada dia mais na direção do Senhor. Fica conosco aqui nessa manhã, Espírito Santo, que nós precisamos que o Senhor abra os nossos ouvidos, os nossos olhos espirituais e nos faça compreender a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá. Então nós vamos continuar falando aqui sobre os dons do Pai. Na última aula falamos sobre o apóstolo, né? Essa figura que às vezes a gente não sabe muito bem quem ele é, para que ele serve, se ele ainda existe, não é? Então vou fazer só aquela retomada rápida. 5 minutos. Ai, perdão. Os dons do Filho. Então, falamos sobre os dons do Filho, estão lá em Efésios 4, né? Do 8 em diante a gente já tem, narrando, né, a linha dessa descrição. 1 Coríntios 12, o 28 vai falar mais especificamente. Sobre o apóstolo. Nós falamos e trabalhamos sobre esses dois textos aqui, né? Referenciando o apóstolo, ao apóstolo. E Jesus, ele é um modelo de apóstolo para nós. E quando nós olhamos para a vida dele, para as ações dele, né, nós podemos entender um pouco do que seria o perfil do apóstolo, do dom que ele, Cristo, nos deu. Né? Então, vimos no início lá que Jesus, ele fluiu em todos os dons, né, do Filho, né, os 5. Ele fluiu nos 5 ministérios, ele desenvolveu esses dons.
na vida dele. E no texto, né, de Efésios, ele vai dizer que subindo aos céus ele levou cativo o cativeiro, né? Ele levou aquela vergonha, a afronta, aquilo que era contra nós, né? E nos fez livres, e agora ele pode nos dar dons, né? Os dons, o chamado de Deus são para livres, são para pessoas que creram nele, né? Para isso que é o chamado de Deus. Então, ele vem e distribui. O apóstolo, então, né? A gente pode olhar para ele, para Jesus, e entender qual é o perfil, né? Nesse segundo texto, quando ele diz aqui, né, ele está fazendo uma referência ao Salmo de Davi, ele diz: aqui estou, no livro está escrito a meu respeito, eu vim fazer a tua vontade, ó Deus. Jesus está reivindicando essa fala para si mesmo, né? Ele diz, como se ele dizendo isso: eu, Jesus, aqui estou, no livro a palavra está escrito ao meu respeito, e eu vim para quê? Para fazer a tua vontade. Então o apóstolo, ele é alguém que é enviado por Deus para fazer a vontade do Pai, né? Então por aí a gente já vê a base, né, o fundamento do que é a missão, a vida desse chamado apostólico, né? Que é ser enviado por Deus para fazer a vontade dele. Vimos os níveis de ministérios apostólicos, né? Começando por Cristo, né? Os entornos desse ministério, desse trabalho, né, dele, tocando a vida. Ele tocava assim, né? A gente sabe, as multidões, ensinava multidões ali, a gente vê a manifestação desse dom evangelístico, né, do evangelista. Nós víamos ele também em poucos grupos, né, treinando ali os 70 que foram enviados por ele e os 12 que também foram enviados por ele, né? Então o apóstolo, ele toca, além dele tocar os 5 ministérios, né, ele é o dedão aqui que toca cada um deles, ele também flui em cada um desses ministérios, né? O chamado apostólico flui em cada um, toca cada um. E o propósito, né, do apóstolo ali, tocando cada um desses dons, é despertar, chamar, né, descobrir, né, descobrir no sentido de mostrar, né, revelar, treinar esses outros dons, né? Esse é o papel do apóstolo. Então vimos aqui o nível do ministério apostólico, Jesus que é o padrão, vimos os 12, né, que são chamados, lá em Apocalipse a gente vai ver os apóstolos do Cordeiro, né, aqueles que são o início da igreja ali. E nós temos os apóstolos de fundação. Nós vimos os nomes lá, até o pastor Luciano falou que lembra do Star Wars, né? Andrônico, Júnias, né? Lembra bastante, né? Os nomes que a gente vê lá no Star Wars. E Transformers, né? Uma coisa meio Optimus Prime, né? Umas coisas assim. Então, a gente vê esses apóstolos, né? A gente viu ali Timóteo, a gente viu Apolo, né? A gente viu Epafrodito. A gente leu e visitou alguns, né, desses que seriam esses apóstolos de fundação, que estavam ali com, isso é importante, gravem isso, uma mensagem específica para aquele povo específico. Então o apóstolo é um enviado de Deus para fazer a vontade dele através de uma mensagem que ele tem para passar. É uma mensagem que ela vai ser pregada, ela vai ser na ação liberada, né, através, né, dos movimentos que ele vai fazer naquele entorno, do evangelismo, do trabalho, da pregação do evangelho, da instituição de escolas bíblicas ali, né, que vão ensinar, que vão trazer aquele conteúdo, né, para a transformação, né, através do ensino. Então temos os apóstolos de fundação. E aí começamos a falar um pouco sobre os apóstolos hoje, que seria ele, né? É um desdobramento de tudo isso aqui, não deixou de ser isso. A diferença é que hoje nós não temos esses que são os apóstolos de fundação, porque nós já temos eles, que já estavam lá, não é? Que são aqueles períodos da igreja primitiva. A continuidade, Deus continuou levantando apóstolos, né? No decorrer do caminho. E esses apóstolos, eles estão no nosso meio hoje, não é? Quando eu digo no nosso meio, é na nossa sala, é na nossa igreja, é no reino, nas igrejas, né, nos lugares, eles estão aí. A gente tem uma referência muito ruim do apóstolo, infelizmente, porque homens são falhos, não é? E às vezes a gente acaba vendo pessoas reivindicando para si mesmo o título de apóstolo. Mas já vimos que os dons de ministério não são títulos, não são cargos, não são ofícios, não é? Humanos. É dom.
Então, quem pode dar o dom é só Jesus, é o Filho, ok? É Ele quem deu os dons chamados. Ninguém vai dizer, ele é. Não, não é? Não é assim. Então, né, a frase que mais ou menos resume aí o trabalho, a gente trabalhou ela com vocês, ele é enviado para implantar, fortalecer a igreja, ministrar com ousadia a autoridade, né? Essa autoridade é interessante, porque ele vai, através dessa autoridade, ordenar pessoas, presbíteros, líderes da igreja, e o apóstolo também vai disciplinar, né? Corrigir, operando nos dons ministeriais e nos dons do Espírito. Por quê? Ele vai operar em todos e mover e movimentar em todos os dons. Esse é o apóstolo, tá? A partir de um profundo relacionamento com Deus. Então não é dele mesmo. E estabelecendo um relacionamento paternal com aqueles que ele ministra. Então ele é uma espécie de cobertura. Sabe aquela galinha que junta os pontinhos assim debaixo das asas? Esse é o apóstolo, ok? E devemos pensar nisso, né? Mais uma vez. Embora tenha as suas funções, não existe hierarquia nos dons. O apóstolo não é maior que o profeta, não é maior que o mestre, não é maior que o pastor. Ele tem uma função diferente na relação com os 5 ministérios. Ok? Não é hierárquico. Tá? Porque nós somos iguais. E já vou responder uma pergunta, né, que me fizeram essa semana, a respeito, né, desse ministério. E as mulheres? Como é que funciona isso? Pensando, queridos, que não é um cargo, não é um ofício, não é uma instituição humana. Deus, né, e o Filho deu dons, né, aos homens, humanidade. Ok? Então, nós temos tanto os dons dos 5 ministérios, são tanto para homens quanto para mulheres. Nós temos mulheres, apóstolos, evangelistas, pastores, mestres. Entende? Dom. Diferente do cargo. Ok? Fábio, então aquela visão de que o apóstolo ele é pastor de muitos pastores... Também. Porque ele tem essa visão paternal, ele cobre os ministérios, não é? Mas não que ele esteja acima hierarquicamente. Não, hierarquicamente não. Ele cobre, sabe? Ele cobre, é que a gente tem essa visão muito empresarial das coisas, não é? Então, quando a gente pensa nisso aqui, a gente pensa numa empresa. Tem lá o CEO, lá em cima, não é? Que dá a cobertura, não é? Para os encarregados dele. Todos que estão abaixo, os outros abaixo, os outros abaixo. A gente pensa assim, nessa pirâmide. Em Deus não tem pirâmide, gente. Em Deus é assim, ó. Ok? Cada um precisa cumprir a sua função no reino, exercer o seu papel em igualdade com o outro. Porque o outro tem a responsabilidade dele, de fazer tudo aquilo que foi dito para que ele faça e que Deus deu para que ele faça. Não é? Olha só, quando ele diz lá, olha que interessante, na parábola lá dos talentos. Vocês lembram dessa parábola, né? Então ele deu 10, ele deu 5, 2 e 1. O que ganhou 1, o que ele fez com 1? Ele achou que talvez era pouco, ele talvez pensou igual a gente pensa, né, na hierarquia, o meu não vale nada. E ele enterrou, não é? Porque ele tinha medo, não é isso? E aí o que a pessoa, né, que deu ali os talentos falou para ele? O que tinha 1. Vocês lembram? Ele era um sábio, servo mau. Fazer, tipo, aumentar, assim, né? Não soube fazer aumentar isso, não fez crescer aquilo que foi dado para ele. Não fosse fiel no pouco, né? Não foi fiel no pouco que foi dado, né? E aí, o que ele faz com aquele 1? Ele pega o 1 do que tinha 1, que enterrou 1 e não multiplicou, e dá para o que tinha mais, o que tinha 10. Ah, Jesus, por que não deu para o que tinha 2? Ia ficar com 3 pelo menos. Deus não está preocupado com hierarquia. Nós somos cada um com as suas diferenças, com as suas funções, com os seus talentos, com os seus dons, né, seu chamado. A gente temos a responsabilidade de desenvolver isso. Ele não vai cobrar do outro, do 1 ou 2 ou 10 que ele me deu. Ele vai cobrar de mim. Entende? A responsabilidade é individual. Né? Seria mais fácil se fosse hierarquia. É porque, sabe, a hierarquia ela precisa de um privilégio, né? A pessoa precisa ter um privilégio quando ela está numa hierarquia.
está acima. E no reino de Deus é o contrário, o maior é o que serve. Quando Essa maior, os discípulos foram reivindicar um lugar maior, né? A mãe de um deles, né? O privilégio de vocês é servir os outros, então. Isso, o privilégio é esse, sirvamos, né? A bandeja está aqui, é só servir. Chegou lá o João e o Tiago, né? Eles estavam juntos, né? E a mãe deles estava achando interessante essa história do reino, né? Do mestre, o rei que veio, não é mesmo? E que ele iria governar sobre todas as coisas. E aí o que ela oferece para ele? Jesus, bem mãe, né? Intercedendo pelos filhos. Ô Jesus, será que quando você vir no seu reino, você pode colocar um dos meus filhos, um à direita e outro à esquerda? Cara, e os outros 12? E os outros 70? Não é? Por que os dois não têm esse privilégio? Não é? Não faz sentido. Olha só como nós somos. Olha o nosso coração. E a gente faz isso para Deus. A gente quer privilégio. Não é? A gente quer sentar à direita e à esquerda. E aí, se ele levantar do trono, não deixar muito bem reservado de pula nele. Inclusive, né? Porque é um lugar dele. Então, não tem essa questão de privilégio. Jesus vem e fala para ele justamente o que o Felipe falou. Né? Aquele que quiser ser o maior, então seja o menor, o último, seja aquele que sirva. E ele deu o exemplo, né? Servindo todos. Então não tem anarquia. As credenciais lá do apóstolo, né? Vamos identificar ele, tipo um xerox, né? Ele opera em sinais e prodígios, serão credenciais do seu ministério, né? A gente vê ali isso na vida dos apóstolos. Por que a gente fala isso? A gente inventou? Não, está na escritura, né? Você pega o livro de Atos, você vai ler ali os apóstolos, né? Você vê quando Jesus envia os 70, né? Eu dei para vocês poder e autoridade, e aí eles vão e eles voltam felizes porque expulsaram demônios, curaram enfermos, né? Mas eles não falaram nem um pouco sobre o evangelho que eles tinham pregado bem, eles ficaram empolgados com os sinais e as maravilhas, né? E aí Jesus fala para eles, né? Menos, gente, fiquem felizes porque o nome de vocês está escrito nos céus, né? Não porque vocês estão operando em sinais e maravilhas, né? Então, mas ele opera em sinais e maravilhas. Ele está junto do profeta, né? A palavra sempre vai trazer o apóstolo e o profeta. Em alguns textos ele vai trazer nem os outros 3, ele traz só os 2. Por quê? Porque eles caminham um pouco mais de perto pela necessidade do desempenho da função deles. Só por isso, não tem hierarquia. Em relação à indicação e à ordenação dos líderes, né? O profeta ele tem essa visão lá. Imagine que o apóstolo tem uma visão macro, ele vê isso, o entorno. O profeta vê lá, entende? E vê através. Ele vai confirmar chamados de crentes, estruturando-os para operarem no dom. Como que ele confirma? Ele ativa o ministério. Se você está debaixo do ministério apostólico, né? Tipo, debaixo do apóstolo, né? Ali convivendo, interagindo, entendendo que ele é o apóstolo, ele é. E aliás, mesmo quando você entender, você vai entender através disso. Né? Você está convivendo com essas pessoas, elas ativam você. Vão ativar o chamado na sua vida, vão ativar os dons espirituais na sua vida, né? Ontem o pastor Luciano até fez menção, né, da ministração no seminário de libertação a respeito do poder da transferência, né? Então, essa relação, né? Claro, entende que sempre vai ser a responsabilidade da pessoa que recebeu o poder, a transferência, o dom de desenvolver, de treinar e dar passos em direção àquilo, dar passos em relação à sua vida espiritual, maturidade, precisa caminhar junto, né? Não pode ser descompensado, né? Precisa caminhar junto, essa espiritualidade. Mas assim, sempre vai ter essa relação dessa responsabilidade e interação, mas ele vai agir nessa questão de ativar, nessa questão de despertar no coração, né? Lembram de Jesus andando no caminho de Emaús com os discípulos? Vocês lembram desse texto? E os discípulos falaram: nossa, não é que o nosso coração queimava lá quando ele estava falando com a gente? Explicando a palavra? Né? Então é isso que acontece, entende? É um movimento no espírito. Ele vai usar da imposição de mãos para liberar crentes, para operarem nos dons espirituais. Então em Atos a gente vê isso, os apóstolos e profetas ali impondo as mãos e liberando, né, as pessoas, ordenando os diáconos, os 7 lá que são separados primeiro,
os missionários e os outros apóstolos que estão sendo enviados também, né, para aquelas regiões específicas, aqueles lugares. Aí eu lembrei do exemplo, né, de onde foi cunhada essa palavra no mundo antigo, no grego. Apóstolos, né, seriam aqueles navios, né, aquelas grandes embarcações que estavam sendo enviadas para descobrir novas terras, né, para que fossem anexadas e agregadas ao império. Então, essa era a ideia do que é um apóstolo, né, esses navios que estão indo nessa missão para conquistar aquela terra e trazê-la, né, para o império, né, também foi usado para designar a própria terra, né? Esse próprio lugar onde esses navios, né, chegaram, que foram enviados por um almirante, né, que seria, né, aquele que é acima, né, que é o maior lá. Enfim, ele vai prestar contas aos outros apóstolos e presbíteros que enviaram, né? O apóstolo sempre está debaixo de uma cobertura também, tá vendo? Não tem hierarquia, né? Esse está debaixo desse, está debaixo desse, está debaixo desse, sempre assim. A qualificação, né? A gente viu lá que é o mesmo que o presbítero, ele tem esse coração de amor, de paterno, sobre os sinais, sobre a relação que ela em humildade, a autoridade que ele tem, né? Não é que os outros não tenham autoridade, mas a gente tem um nível diferente que a gente só percebe isso no espírito, né? No espírito que é percebido isso. Na verdade, é a autoridade dos 5 ministérios, né? A gente vê isso diferente. O coração de servo, ele estabelece igrejas, trabalhos, propostas, né, projetos, é isso que ele faz. Fortalece, indica, ordena, confirma o chamado. E o fruto são tanto as igrejas plantadas quanto as igrejas que estão sendo fortalecidas, alinhadas. Essa é a palavra muito chata do apóstolo, né? Alinhamento. E todos guiados pela unidade, né, no Espírito. Aí falamos aqui a respeito de como funciona, né? A respeito do exemplo, né? Que ele se torna exemplo, ele segue o exemplo de Cristo. Ele se move em todos os dons, mas ele precisa amadurecer. O apóstolo não começa apóstolo, né? Nenhum dom começa aquele dom. A gente vai crescendo no dom, né? A gente começa em todos os lugares, na igreja, tocando pessoas, ouvindo pessoas, ministrando a vida delas, sendo ministrado por elas, e a gente vai crescendo, né? Agora vamos começar a falar do profeta, ok? Abram lá esses textos, Hebreus 1:1, outra pessoa abre Jeremias 28:9 e outro abre Ezequiel 33:33. Deixa abertinho aí, tá? Não fechem, deixa aí onde tá. Agora eu quero que vocês me deem atenção pra cá, de novo. Tá bom? Então, o profeta, né? A gente vem falando aí desde o início que é muito mais, né? Mas é muito mesmo mais do que falar profecias, ok? Mas existem algumas especificidades do apóstolo, do profeta, que a gente precisa mencionar aqui. Ele fala por Deus, né? A função de um profeta é falar por Deus, representando diante dos homens. Sobre a vida desse profeta, dom profeta, existe um nível de unção profética, o que a gente entende como um manto de profecia, né? Sobre a vida dele. Esqueçam o falar profecia, ok? Essa unção profética sobre a vida dele, esse manto, né, dessa unção específica sobre a vida dele. Ele vai anunciar, né? O profeta, ele anuncia, ele proclama. E o que ele anuncia e proclama, né? O que está relacionado a isso? Está relacionado, sim, a dizer, a falar e a prever também. Então, essas duas palavras estão sim relacionadas, ok? Então, alguém que abriu Hebreus 1 pode ler, por favor. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Aí na sequência ele vai dizer, né? Nos últimos dias nos falou pelo Filho, né? Então, ele falou de muitas maneiras pelos pais, profetas, né?
está fazendo uma referência antes de Cristo, não é? Dos profetas no Antigo Testamento aqui. Continua. O próximo texto. Mas o profeta que profetiza prosperidade será reconhecido como verdadeiro enviado do Senhor se aquilo que profetizou se realizar. Né? Então tem um motivo, uma maneira de se reconhecer aí esse profeta que profetiza, né? Aquilo que um profeta diz, esqueçam agora aquela profecia, eu quero que vocês tentem esquecer aquela profecia, eis que te digo, assim diz o Senhor, tá incluso, mas não é agora o nosso foco, tá bom? Um profeta na qualidade de profeta, né? Aquela orientação, aquele direcionamento, aquela visão vai ser confirmado pelo tempo e pelo manifestar daquela situação, entende? Se aquela orientação de fato for da parte de Deus e for correta, né, isso vai qualificar o ministério dele, aquilo vai ocorrer, né? Digamos que a igreja está caminhando em uma direção para cá. Não é que ela esteja errada, mas talvez ela esteja focada em algo aqui, nesse lado. O profeta, ele traz uma instrução e um direcionamento da parte de Deus, do ministério, né, profético, de que, olha, os tempos são esses aqui, ó. Nós devemos caminhar nessa direção para chegar lá. E aí a igreja faz aquela guinada, aquela organizada, e vamos guinando para cá então. Quando vamos andando para cá, isso vai já manifestando se de fato aquela orientação profética está correta ou não. Conforme vai caminhando, você vai perceber se é ou não. Okay? Ezequiel 33:33. Quando tudo isso acontecer, e certamente acontecerá, eles saberão que o profeta esteve no meio deles. Então, acabei de falar isso, né? Quando se sabe, quando aquilo de fato acontecer, aí sabemos que de fato o profeta tinha a palavra, né, profética. Entende? Isso em relação a curto, médio e longo prazo. Né? Isso é o ministério, ok? Não estamos falando do dom de profecia, é o ministério. Pode falar, Alice. Teria um pouco a ver com igual Isaías já falava de Jesus, aí depois que veio a caminhada de Jesus, e veio todos os passos que ele já tinha falado antes? Isso é uma espécie de uma antecipação, não é? De verdade, gente, vamos pensar assim, né? Isaías, ele não sabia que quando ele falava, ele estava falando de Jesus. Ele estava falando aquilo que ele estava entendendo da parte de Deus dentro daquele local, aquela cultura, da realidade, dentro daquele contexto. Mas a palavra dele tinha um alcance que chegava até Jesus, entende? E hoje a gente só consegue reconhecer isso porque a gente olha para trás. E a gente consegue ver e fazer as relações. Tanto que eu falei para vocês, né? Jesus reivindicou sobre si aquele salmo, aquela palavra de Davi, né? Tu és meu filho, hoje te gerei, né? Quando ele diz tudo isso. É a mesma coisa. Davi, quando escreveu o salmo, não sabia que estava falando sobre o Messias. Sobre esse Messias, Jesus. Entende? Mas essa palavra tinha um alcance que chegou até lá. Por isso ela é profética. Ela tem essa extensão no tempo. Por isso essa ideia de prever, né? Diferente de ser um xamã, né, ou algo do tipo, em que no dia tal, na hora tal, em tal lugar vai acontecer isso, ok? Diferente disso. Não estou dizendo que isso não aconteça, isso acontece também, mas não é isso que a gente está falando. Estamos falando dessa amplitude daquela palavra, ok? Deixa eu ver se eu avanço. Peraí, deixa eu ver aqui. Ok, então, nessa relação de falar por Deus, o que a gente está querendo dizer com isso? Né? Que ele vai dar direção, como eu acabei de mostrar aqui, ele vai confirmar, ele vai orientar e vai ter essa visão que ela é profética, ela é além do tempo dele. É uma visão além do tempo dele, do tempo da pessoa. Né? Uma visão profética. Ele vai ter revelações sobre a palavra de Deus. Um profeta pregando no culto de domingo à noite, né? Ele vai pegar lá o tabernáculo,
né? A roda que amarrava junto com o tal, não sei o quê, o cordão. Esse é o profeta pregando à noite, né? Porque a relação entre as cores do tal, né, nos mostra, nos apresenta, né, o simbolismo. Então, algumas coisas mais ou menos assim. Depois vai entender. Fala bem assim. Vamos deixar o tempo, né? Relatos de fato sobre a vida das pessoas, né? Não é assim que ele vai ter toda hora um entendimento, mas ele vai ter esse entorno a respeito da vida da pessoa, do tempo que aquela pessoa está vivendo. Ok? Então, é mais ou menos isso. Ele tem essa questão de repreensão. O profeta ele tem uma dureza maior, né? Às vezes mais duro na palavra dele. Diferente do pastor, né? O julgamento, né? Ele vai julgar entre uma coisa e outra e vai estabelecer aquela direção. As meninas vão sair que elas estão na escala, tá, gente? Elas estão na escala. Então, essa relação, né, desse julgamento, né? Discernir entre o bem e o mal, entre o que é correto e o que não é correto, esse discernimento, nesse sentido de julgamento. Ele vai falar também em relação a alertar a igreja a respeito, né, dos entornos, dos riscos, dos perigos, sobre heresias, sobre tempos que estão para vir. A gente tem o profeta Ágabo, né, que ele prevê uma fome ali, no período da igreja, da fundação da igreja. Então é levantada uma grande oferta, né, antecipada do que se chega esse período de fome. Né, e de fato a igreja passa por aquilo, ele era um profeta no meio da igreja. A revelação, né, nesse caso aqui do profetário, de eventos futuros. Então, tudo isso é representar Deus diante dos homens. Você entende, então, que é bem mais do que falar profecia? Dá para entender isso? Ou ainda fica mais obscuro? Tá tranquilo? Ou menos, né? Tranquilo? Vamos lá. Temos então duas coisas que a gente precisa entender que são diferentes e compõem o ministério do profeta. Ok? Uma coisa é o espírito de profecia. Abram lá Apocalipse 19:10. Apocalipse 19:10. Quem achou aí pode ler, por favor. Então caí aos seus pés para adorá-lo. Mas ele me disse: não faça isso, sou servo como você e como seus irmãos, que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Adore a Deus, o testemunho de Jesus é a profecia. Então vamos entender esse contexto aqui, né? O João, né, ele está aqui tendo uma outra visão, né, das visões aqui. Ele está diante desse anjo e aí ele se prostra, se lança, e o anjo fala: não, eu sou o teu conservo, eu sou como você. Você tem que adorar a Deus, não a mim, né? Ele fala para João. E aí o anjo traz uma mensagem, né? Adora a Deus, por quê? Porque o testemunho de Jesus, né? A obra, aquilo que Jesus fez é essa liberação do espírito de profecia, né? Essa capacidade, esse ambiente profético em que a gente vive no mundo, no reino. Sabe, queridos, a gente entende que eu não entendo como existem movimentos proféticos. Eu acho que isso é balela. Eu entendo que somos nós proféticos, porque estamos falando de um reino que não é desse mundo, é invisível. Nós estamos falando do reino dos céus na terra. E de ligar e conectar o céu na terra e a terra no céu. Isso é profético. E isso é para todo filho de Deus que tem dentro de si o Espírito Santo. E pode se movimentar nesse testemunho de Jesus, que é o espírito de profecia. Entende? Então, nessa relação da igreja, a igreja, gente, não é essas quatro paredes e os cultos que a gente se reúne na Assembleia ali, aquele montão de gente. A igreja, porque nesse montão de gente tem gente, né? Mas
A igreja é aquela igreja triunfante dos remidos, dos santos, dos salvos, que tem o Espírito Santo dentro de si, estão vivendo e batalhando pela fé, né? Avançando e crescendo no reino, lutando para que essa fé cresça e se desenvolva, né? Amando a Cristo, amando a Deus acima de todas as coisas. Essa igreja é a igreja que está triunfante, está perseverando, está avançando contra o inferno. E isso está acontecendo agora. Não é algo que vai acontecer amanhã. E isso é profético, entende? Porque acontece agora e vai continuar acontecendo debaixo de uma palavra do testemunho de Jesus, que é: as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Então, quando a gente às vezes estabelece alguns julgamentos, a igreja está errada, a igreja não está dando certo, né? A igreja está complicada nisso, está complicada naquilo, tem um monte de complicação mesmo. Tem um monte de dificuldade mesmo, porque gente é tudo complicado. Mas Deus na igreja, né, Jesus, o cabeça, ele continua ocupando o mesmo lugar que sempre ocupou desde o dia em que ele ascendeu aos céus. Ele continua entendendo e vendo a igreja como corpo. E ele continua movimentando esse corpo. Então a igreja está profeticamente avançando contra as trevas. Ainda que eu olhe em volta e veja só paredes. Ainda que eu olhe em volta e veja pessoas brincando com o Evangelho. Brincando de ser cristão. Brincando com as trevas. Zombando da vida de Deus. Ainda assim. Né? Deus tem sempre os seus remanescentes fiéis. Que estão avançando. Ok? Então, esse é o espírito de profecia. É um manto de unção profética, né, que se manifesta conforme a vontade do Espírito Santo, e nesse momento ele capacita o crente cristão, né, a falar em nome de Deus. Lembra que eu falei com vocês já lá desde o início, né, não sei se vocês vão lembrar, quando eu falo assim, acho que vocês assustam, desde o início de Jesus, né? Desde o início começou em maio, socorro, né, quantas aulas. Mas assim, só tentando retomar agora, né, existe um nível de profecia que é para todos, né? Todos podemos profetizar debaixo desse manto de unção profética, debaixo do testemunho de Cristo, que é o espírito de profecia. Então, eu posso ser profético na vida da Maíra sem ter recebido o dom do Espírito Santo de profecia. Entende? Eu posso fazer declarações proféticas na vida dela. Muitas vezes aconteceu de eu estar orando, a minha irmã, às vezes estou falando porque são pessoas próximas, tá? O Marcão, meu marido. E no meio da oração, de repente, um pastor, às vezes orando, né? Vem aquela palavra assim de encontro, opa, o seu coração é uma resposta, é algo ali que contou para ele. Né? Quem foi que falou isso? E a pessoa nem sabe o que ela está dizendo exatamente, mas ela está sendo profética. Entende? Aquilo é uma declaração profética, ela está movendo o espírito de profecia. Então, quando você vê alguém cabisbaixo, triste, chateado, irmão, e você chega nele, você traz palavra de vida, de ânimo, você está sendo profético na vida da pessoa. Você está se movendo nesse espírito de profecia, no testemunho de Cristo. Quando a gente sai e vai evangelizar alguém, a gente está intencionalmente diante de alguém que precisa ser evangelizado, né? Ou seja, precisa receber o evangelho, a vida, esse testemunho de Cristo. E a gente ali, intencionalmente no Espírito, a gente traz aquela palavra e traz aquilo que o Espírito Santo coloca no nosso coração, estamos sendo proféticos, estamos liberando o Espírito de profecia na vida dessa pessoa. É isso que vai fazer ela crer no evangelho. Entende? A palavra lançada no coração, semeada. Uma das coisas, né? Então, a gente precisa entender o poder que existe dentro de cada um de nós quando nos movimentamos no entendimento do reino de Deus. Todos nós temos essa autoridade. Todos. Percebe? Todos. Agora o dom de profecia. O dom de profecia está lá em 1 Coríntios 12, 10 e 14, 3. Pode abrir lá, por favor. E a outra operação de maravilhas, e a outra profecia, e a outra o dom de discernir os espíritos, e a outra variedade de línguas, e a outra interpretação das línguas.
próximo texto. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Então aí a gente tem o dom, né, apresentando o dom. Ele está dentro de um grupo de dons, que são os dons vocais, de elocução, de fala, né, dom de profecia, interpretação de línguas e línguas. Tá? São os 3 dons vocais de elocução. Isso é o dom de profecia. Isso não é o profeta e isso não é o espírito de profecia. Entendeu? É uma outra coisa. O profeta se move em tudo isso. Por isso esse que eu falei antes, esse manto de unção profética sobre ele, entende? Ele se movimenta sobre tudo isso e com base nesse chamado profeta. Então, pensando no propósito, na função, esse texto também traz, né? Edificar, né? Lembra que edificar é eu ajuntar, né? Eu fazer bem, colocar as coisas no lugar, quando está aquela confusão toda, né? Exortar, no sentido de corrigir, né? E essa correção é uma correção em amor, em Deus, de acordo com a palavra dele. Não é aquilo que eu acho, que eu penso, que eu imagino. E é confirmo. Isso, exatamente. Confirmado isso. E consolo, né? Momentos de aflição, de angústia, em que a gente está perdido, não sabe para onde vai, não consegue sequer ouvir Deus falando, já acha que Deus está tão longe, né? A palavra profética serve para isso, para consolar, né? Estamos falando do dom de profecia. Vocês percebem que a abrangência do dom de profecia é essa? O profeta, a palavra de profecia, o dom de profecia, no ministério do profeta, ele vai ter uma abrangência maior do que edificar, exortar e consolar. Ele vai ter uma abrangência além, entende? De restaurar, né? De alinhar. Lembra do alinhamento que passa pelos ministérios? Entende? Então, é só essa questão desse diferencial do que acompanha o que aqui eu estou acrescentando. É diferente de alguém, por exemplo, que não tem o dom do profeta profetizar. Vai consolar, vai edificar, vai cumprir o propósito do dom de profecia. Esse dom sobre o ministério do profeta, ele vai ter uma abrangência um pouco maior, não atravessar. Nesse caso aqui, essa edificação, exortação e consolação, ela anda um pouco com o dom de palavra de conhecimento, palavra de ciência, ou pode só o Senhor mandar falar de alguma coisa, ou mais literalmente assim? Ou tem que ser baseado na palavra, por exemplo, numa exortação, quando alguém faz alguma coisa, você vai exortar. É momentâneo assim, ou tem mais impacto do que esse dom de conhecimento, de palavra de revelação? Eu não sei se eu entendi, deixa eu ver se eu entendi. Você está perguntando se esse dom de profecia teria o mesmo impacto do que uma palavra de conhecimento? Não, se tipo, precisa a pessoa ter esse dom também, de conhecimento ou de ciência. Não, para profetizar? Não, são dons diferentes. Né? São dons diferentes. Né? Esse está dentro dos dons de elocução e esse está dentro dos dons de revelação. É outro dom. Tá? Posso mover só nesse. Entendido aqui a respeito dessa questão? Eu não vou falar mais sobre o dom de profecia, porque a gente vai falar quando falar dos dons do Espírito Santo. Eu vou falar mais sobre o dom de profecia. Tá tranquilo aqui? Deu para fazer essa diferença? Consegue? Eu não entendi. O Cadê? dom de profecia e a palavra de conhecimento, eles não eu não uso a palavra de conhecimento para profetizar? Você está referindo à pergunta do Mateus. Isso. São dons distintos. Mas pode ser. Um dom é palavra de conhecimento, o outro dom é a profecia. Eles se manifestam, são diferentes. São totalmente diferentes. Mas tipo, a palavra de conhecimento é algo vindo em relação a uma palavra de Deus ou a... Então, aí a gente vai falar, quando a gente falar dos dons de revelação, palavra de conhecimento, discernimento de espíritos e palavra de sabedoria. Tá? São vários detalhes pra gente agora, a gente não vai poder entrar aqui. A gente acha que vai fugir do nosso assunto. Precisa de outros. Não, esse dom, ele é autônomo. Ok? Ele é autônomo. O dom de profecia é autônomo, ele funciona sozinho. Ele pode vir acompanhado do combo que ele faz parte ali, geralmente com línguas, né, com a interpretação das línguas, que são outros dons também.
mas tem a equivalência da profecia, tá? Que o propósito é edificar, exortar e consolar. Ok? São dons distintos. Os profetas do Antigo Testamento, né? Então a gente precisa entender um pouco o que foi para entender o que ele é agora. Tudo que foi escrito, diz a palavra de Deus, né? Paulo escreve isso, inspirado pelo Espírito Santo, tudo que foi escrito para o nosso proveito é que foi escrito, né? Então a gente não joga fora o Antigo Testamento. O profeta do Novo Testamento é totalmente outro. Não, não é. Ele traz muitos contornos do que foi o profeta antes. Toda a palavra é feita para exortar, corrigir e edificar. Isso, né? Então a palavra de Deus, ela serve para isso. Então nós vamos resgatar algumas coisas desse ministério para que a gente possa entender, compreender o que é o profeta no Novo Testamento. Ok? Ele vai fazer muito mais sentido para nós. Algumas coisas relacionadas ao profeta do Antigo Testamento acabou lá com João Batista. Foi o último, né? Mas a essência do que é o ministério do profeta ainda tem muita coisa que nos é proveito, né? Foi escrito para o nosso proveito. Então vamos lá. Eu vou pedir para vocês abrirem agora Deuteronômio 34:10. Agora eu vou falando, tá? Deuteronômio 34:10. Outra pessoa abre Números 12:6. Outra pessoa abre Deuteronômio 18, do 15 ao 22. Outra pessoa abre Atos 13:20. E outro, Atos 3, do 23 ao 26. Conseguiram? Todo mundo? Beleza? Vamos lá. Atos 3. Do 23 ao 26. Vamos ver então Deuteronômio 34:10 primeiro. Israel nunca mais se levantou profeta como Moisés, a quem o Senhor conheceu face a face. Né? Então quando a gente fala de profeta, né, a gente tem essa ideia de iniciar pensando para Israel, para o povo de Israel, para o judeu, Moisés, o profeta, né? Mas o Moisés não necessariamente fez parte daquilo que é conhecido como escola de profeta em Israel, né? Ele é um tipo anterior de profeta, mas de qualquer forma, como Moisés, né, não houve outro, era ele, era específico. Por exemplo, os 10 mandamentos, a lei, né, a palavra foi dada a ele, não foi dada ao outro, entende? Dessa forma, as leis e toda a organização do Israel foi dada a Moisés, então não houve outro como ele dessa forma. Números 12:6. Deus disse: agora escutem o que eu vou dizer. Quando há profetas entre vocês, eu apareço a eles em visões e falo com eles em sonhos. Então, isso aqui para a gente saber mais ou menos como que um profeta ele se movimenta, tá? O ministério do profeta. Deus fala com o profeta, né? Na verdade, queridos, a gente vai ver depois nos dons, né? Deus fala nos dons. Eles vão funcionar através de visões, através de sonhos e impressões, né? Mas quando se trata da profecia, ela vai vir através, né, de sonhos e visões, ele está dizendo aqui no Antigo Testamento. Okay? Ele está vendo, né, essa questão do ver, né, o visionário, né, o vidente no Antigo Testamento, ele era chamado, né, aquele que vê. Então está muito relacionado a isso, tá? O Deuteronômio 18, do 15 ao 22. O Senhor, o seu Deus, levantará do meio de seus próprios irmãos um profeta como eu. Ouça-me, pois foi isso que pedi ao Senhor, o seu Deus, em Horebe, no dia em que se reuniram quando disseram: não queremos ouvir a voz do Senhor, do nosso Deus, nem ver o seu grande fogo, senão morreremos. O Senhor me disse: ele tem razão, levantarei do meio dos meus irmãos um profeta como você, porei minhas palavras na sua boca, e ele dirá a vocês tudo o que eu lhe ordenar. Se alguém não ouvir as minhas palavras que o profeta falará em meu nome, eu mesmo lhe pedirei contas.
Mas o profeta que ousar falar em meu nome alguma coisa que não lhe ordenei, ou que falar em nome de outros deuses, terá que ser morto. Mas também vocês se perguntam, como saberemos se a mensagem não vem do Senhor? Se o que o profeta proclamar em meu nome não acontecer nem se cumprir, essa mensagem não vem do Senhor. Aquele profeta falou com presunção, não tem meio tempo. Né? Bem claro, né? Então, a respeito de quem é esse profeta lá no Antigo Testamento. Eu vou passar a lista agora, estou esquecendo dela, para tentar me lembrar. Então, começando por aqui, tá bom? Ô, Joia, eu vou pedir para quando chegar aqui, se quiser passar. Obrigada. Nós tínhamos ali no Antigo Testamento, né, agora, falando da escola de profetas, tá? Essa escola de profetas começa a partir do profeta Samuel, né, que está ali sobre os cuidados de Eli, o sumo sacerdote, né, que tinha os filhos dele ali, que faziam, né, abominações diante de Deus, né. Mas Eli era um homem de Deus, né, e a gente vê agindo ali o primeiro juiz de Israel, um profeta que julga, né. Então essa relação de julgamento, como eu já falei lá no início, daquele que fala, seria esse julgamento de entender e discernir as partes, né? Samuel foi esse primeiro. Então a gente vai ler agora o Atos 13 e 20. Quem que abriu? Pode ler. Tudo isso levou cerca de 450 anos. Lê um pouco antes, porque ficou meio assim. O Atos 13 e 20. Depois disso, ele lhes deu juízes, até o tempo do profeta Samuel. Isso, essa parte. Então foram dados esses juízes, né, até o tempo do profeta Samuel, e começando por ele ali, né? Então depois, contando a história do Antigo Testamento, ali foi começando por Moisés, depois Josué, aí a gente vem ali Samuel, né, sendo levantado como esse primeiro juiz para julgar Israel. Quando José interpreta o sonho dos outros, também é possível? Não, é falar de conhecimento, e sabedoria, e discernimento, são os três. O Atos 3, do 23 ao 26. E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminada entre o povo. E todos os profetas, desde Samuel, todos quantos depois falaram, também anunciaram esses dias. Vós sois os filhos dos profetas e do concerto que Deus fez com nossos pais, dizendo a Abraão, na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra, ressuscitando Deus e seu Filho Jesus, primeiro o enviou a vós, para que nisso vos abençoasse e vos desviasse a cada um das vossas maldades. Esse texto é muito, muito, muito importante, tá? Sobre o que nos interessa aqui. Obrigada, João. Eu vou só retomar um versículo aqui. É do 23 ao 26, né? Está fazendo menção. Aqui, no 25. Vós sois os filhos dos profetas e do concerto que Deus fez com os pais, dizendo a Abraão, na tua descendência serão benditas as famílias da terra. Aí ele vem e traz isso para Jesus, ressuscitando Deus, seu Filho Jesus, primeiro o enviou a vós, para que nisso vos abençoasse e vos desviasse cada um das vossas maldades. Ele está estendendo agora essa escola de profetas, nos pensações de Samuel, né? Esses profetas que começaram lá, né? Deus, vocês são esses filhos dos profetas. Nós tínhamos ali uma escola de profetas, né, de Samuel, que ele cuidava, que ele iniciou. Em 1 Samuel 19, você pode escrever e olhar aí, 20 e 21, a gente tem aí a escola de Ramá. São 4 locais de escola de profetas. Betel, em 2 Reis 2, 3a. Jericó, 2 Reis 2, é 5, tá, meu irmão? 5a. Gilgal, 2 Reis 4, 38. Então, esses 4 lugares eram escolas de profetas, os filhos dos profetas, né, de alguma forma. A gente não sabe nem historicamente
como que funcionava essa escola, o que era ensinado, qual que era a metodologia, o plano de aula deles, a gente não sabe. Oi? Se passava de ano, se reprovava, a gente não sabe. A gente sabe que a Bíblia fala numa escola de profetas, eles andavam em tribo, né? Eles andavam juntos, né? Eles tinham algumas coisas que eram semelhantes, né? Visões, sonhos, traziam palavras de julgamento, de juízo, mais ou menos isso, né? Eles tinham um jeito peculiar de se vestir, como João Batista, né? Pele de couro, camelo, cinto amarrado à cintura, que era bem importante, um manto, não é, do profeta. Então são símbolos, né, que esses profetas tinham, e quem via esse profeta, esses homens passando, sabia que eles eram profetas e filhos dos profetas, tá? Então agora, Fabi, oi? Qual que é? Betel? Segunda Reis? Segunda Reis 2, 5a, ou 3a, minha letra tá meio hieroglifo aqui. Daí quais são as outras duas? Jericó e Gilgal. Então Ramá, Betel, Jericó e Gilgal. São os 4 pontos que a gente vê na palavra essa escola de profetas, tá? E agora, né, ele falando aqui nesse texto que a gente acabou de ler, que a Carol leu, alguém que leu o outro antes, não lembro quem era, falando sobre Samuel. Hã? O Juninho? Eu tinha. Então, olha, do 24, e todos os profetas, desde Samuel, todos quantos depois de Samuel falaram, anunciaram esses dias, né? O 25, vós sois filhos dos profetas, né? Ele está falando ali com aquele povo, né? Pedro, no discurso dele aqui, falando com aquele povo, depois do Pentecostes, fazendo aquela pregação em que aquela multidão, né, se converte. Nós somos a continuidade, nós somos os filhos dos profetas. Nós agora, igreja, somos descendentes desse, entende? Não dá para arrancar o Velho Testamento, jogar fora e achar que não faz sentido algum. Faz sentido em muitas coisas. Vai se manifestar, a gente vai sair com o pé de carneiro, com o cinto amarrado, essas coisas. Não vai fazer isso. Né? A gente vai fazer um cursinho aqui ensinando como é que a gente profetiza? Não, até porque ele não sabe como que era o que acontecia lá. Não é? Mas a gente vai ser guiado pelo Espírito Santo hoje, enquanto filhos de profetas. Nós estamos trazendo essa herança. Mas a nossa herança passa por Jesus Cristo, que dá dons aos outros. A nossa herança passa pelo Espírito Santo que foi outorgado e dado à igreja e que vai distribuir dons para a igreja. Entende? Então agora é esse o funcionamento, a maneira. Mas aquilo que aconteceu antes nos ajuda a ampliar, a fazer aquela ideia que a gente faz na faculdade de intertextualidade, em que às vezes a gente lê uma coisa fora e aquilo aumenta o entendimento do que está dentro do texto. Tá? É essa a ideia. Em relação às escolas, desculpa se voltar, você vê Jonas, aí eu pensei em Jeremias. Jonas era um profeta menor, né? Sim. Então, tipo, na decisão dele, eu vejo ele sozinho. E Jeremias, tudo que ele sofreu, né? Assim, parecia ele sozinho. São outros tipos de profetas esses, né? Eles são profetas escritores, né? A gente é uma separação daí, é uma outra. Outro tempo também, né? Outro tempo. Século oitavo, acho que é Cristo, alguma coisa assim, né? Então, esse período é o período dos profetas escritores, Isaías, Jeremias, Amós. Eles é um outro contorno de profeta. O papel deles dentro do reino, na relação com a corte, é outra. Né? Muda a dinâmica do profeta. A gente lê, parece que todo mundo é tudo igual, mas não é. Existem tipos. Né? Existem esses profetas anteriores que são da escola de Samuel, que são chamados profetas estáticos. Porque, parênteses agora, não faz parte da aula, tá? O profeta estático é aquele que se move em visões, que se move no êxtase, que se move, entende? Ele vai para o monte para ouvir Deus e se conectar com Deus para poder trazer a profecia, para receber o manto de unção profética para poder profetizar. Né? E ele fala, ele não é um profeta que escreve a profecia, ele declara ela e ele faz uma performance daquela profecia, inclusive. Né? Olha lá Elias no monte, vai, arruma o negócio, tira, agora joga água e tal, e manda, né, e fica zombando dos outros profetas, vai lá, grita mais, Baal não está escutando, ele está dormindo, né?
e aí grita e zomba, daí ele fala, Deus, ora, Deus vem, desce fogo, aquele espetáculo diante de touros. A gente não vê isso em Jeremias. A gente não vê isso nos outros profetas, entende? É uma dinâmica diferente, é uma maneira diferente com que o Espírito Santo passa a falar agora, em que Deus passa a falar. Então são profetas diferentes. Fechou o parênteses. Pode falar de uma aula sobre profetismo aí, Keta. Agora eu estou estudando isso, estou achando tão legal. Ouvir e testar, né? A gente viu nesse texto aqui. Então, e naquele texto que o Júnior leu, que é bem claro, né? Nós temos que testar a profecia. Não significa que eu vou rejeitar ela de imediato. Sabe, queridos, às vezes a profecia não é confortável. Muitas das vezes não é confortável. Né? Porque ela vai expor algo que está dentro do nosso coração. E isso não vai ser bom. Então, a nossa primeira reação é rejeição. A gente rejeita aquilo. Isso não é de Deus. E por quê? Porque bateu lá com orgulho. Né? Bateu lá com opa. Então, o nosso papel, diante da palavra profética, né? Nós estamos falando agora dos profetas do Antigo Testamento, a palavra visão de alcance e a palavra de profecia, né? Dom de profecia. Tanto faz, um ou outro, ou o espírito de profecia se movendo. Você recebeu uma palavra profética, sei lá de onde ela veio, como veio, você ouve, guarda no coração. Né? Talvez naquela hora você não entenda, talvez naquela hora você resista, talvez naquela hora você julgue não só a profecia, mas a pessoa que deu a profecia. Né? Deus usa a mula para falar. Então Deus pode usar qualquer pessoa ou coisa, entende? Deus usa. A questão é se eu estou atento. Então, eu guardo isso no meu coração. Não julgo. E eu testo. Como que eu testo? Aí ele fala lá se cumprir, se aquilo acontecer, se isso vier confirmações no meu coração, enquanto eu, estou exposto à pregação, que é uma palavra profética também, quando o pastor está pregando, está liberando uma palavra profética, quando estou numa aula, né? Quando eu estou num ambiente ali, ou quando o Espírito Santo fala comigo, às vezes no meio do trânsito até, né? Numa placa, você olha, o Senhor está me perseguindo, né? Atento, vai testando a profecia dessa forma, né? Mas nunca julgue a pessoa que deu a profecia. Porque mesmo que essa pessoa não esteja com a vida dela, olha que perigo isso. Se a pessoa, ainda que ela não esteja com a vida correta em Deus, ainda assim ela pode se mover num dom. Lembra que o dom, ele não escolhe se a pessoa, está santa ou não santa? Esse é o problema de ser usado por Deus. Porque eu posso ser usado por Deus sem estar com a minha vida no altar, e isso vai trazer juízo sobre a minha vida. Né? Agora, eu que recebo, guardo o coração, sem julgamento. Então, padrão, ouvir e testar, ok? Antes disso aqui, a gente vai olhar isso aqui também, mas existe uma designação no Antigo Testamento, lá em 1 Samuel 9,6, dá para ver ele, né? Que é o homem de Deus, né? O homem de Deus que foi até tal lugar, o homem de Deus. Quem que é esse homem de Deus? Era um profeta. Esse homem de Deus, e até hoje a gente fala isso, né? O nosso jargão cristão. Eles eram observadores, né? Vidente também é uma outra palavra, né? Aquele que vê. Eles eram entendidos também como mediadores. Eu vou citar uns textos para quem estiver anotando. 1 Samuel 5:9, 2 Samuel 24:11, Malaquias 3:1 e Mateus 10:41a. Primeira parte. Tá? E profetas, que é o mais conhecido nosso. Quer que eu repita? 1 Samuel 5:9, 2 Samuel 24:11, Malaquias 3:1. E por último, Mateus 10:41a. 10 e o 41a. Capítulo 10, 41a, primeira parte. Os profetas no Novo Testamento, quem eram eles? Eu citei, fiz menção para vocês de Ágabo, né? Previu aquela fome, aquela coisa toda lá. A gente tem algumas referências de Ágabo no Novo Testamento, né? Ele se movimentando ali no meio da igreja, como era esse movimento.
Alguém pode abrir Atos 11, do 27 ao 30? Por favor. Atos 11, do 27 ao 30. Atos 21, 10 e 11. Atos 21, 10 e 11. E Atos 11, 27. Quem abriu o primeiro, Atos 11, 27 a 30, pode ler. Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, Ágabo, levantou-se e pelo Espírito predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano, o que aconteceu durante o reino de Cláudio. Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judeia, e o fizeram enviando as ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Então, aquela descrição que eu já havia feito antes sobre Ágabo, né? O 21, 10 e 11. A visita durou vários dias. Um profeta da Judéia chamado Ágabo veio nos ver. Ele encaminhou-se diretamente para Paulo, pegou o cinto dele num gesto dramático, amarrou-se mãos e pés e disse: Isso é o que o Espírito Santo disse. Os judeus de Jerusalém irão prender o homem a quem este cinto pertence, e vão entregá-lo aos pagãos muito maus. Vocês percebem aí que tem uma performance nesse profeta que lembra os profetas estáticos? Eu fiz aquela menção, foi até bom ter falado, né? Faz uma menção. Você entende que algumas coisas são aproveitadas? Isso é um ato profético. O que é um ato profético? Eu pego um objeto que é isso, é uma garrafa. No teatro a gente vê muito isso, é semiótica, né? Então, há muitos objetos e um só objeto. Né? Então, a gente faz uma dinâmica em que a gente vai passando, né, essa coisa. Então, por exemplo, há muitos objetos em um só objeto. Né? Pode ser um telefone. Né? Há muitos objetos em um só objeto. Pode ser um chapéu. Né? Sei lá, vai da sua criatividade. Então, o ato profético, ele é um símbolo que eu pego, que vai representar alguma coisa que não é ele em si mesmo. Ele está avisando, anunciando que é outra coisa. Ele vai acompanhar geralmente uma palavra. Né? Então é isso que é um ato profético. Não vou dizer por aí que o ato profético é um exercício de teatro, tá, gente? Pelo amor de Deus. Só para exemplificar a questão do símbolo, tá? Então ele pega o cinto, né? Amarra, né? O cinto era de quem? De Paulo, né? De Paulo. E ele fala, isso vai acontecer com o homem a quem pertence esse cinto. Talvez ele nem soubesse que fosse de Paulo. Talvez o Espírito Santo impulsionou ele a fazer aquilo naquela hora. Talvez ele soubesse e fizesse isso intencionalmente, né? Querendo avisar e dar uma dramaticidade maior para aquela palavra profética que ele deu ali. Entende? Então, o profeta dá a palavra profética e se move na palavra profecia, claro, mas ele faz bem mais que isso. O Atos 11, 27. O 11, 27. Quem que abriu? Naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. Então, vocês veem? Desceram profetas, alguns, né? Mais de um. Então, tinham profetas na igreja e eles desceram ali para Antioquia. Tá? Os 5 profetas na Antioquia. Né? Vamos ver isso aí. Ana também, né, profetiza em Lucas 2, 36 a 38. Né? Então, a gente vê Ana também, né, sendo entendida no Novo Testamento como profetisa. Né? Mas isso aqui seriam os moldes ainda do Antigo Testamento. Né? Ela está anunciando ali a respeito de Jesus também. As filhas de Filipe, Atos 21, 8 e 9. Está vendo como o dom não escolhe sexo? O dom é para homem e mulher, para a humanidade. Né? Filhas de Filipe. Então, as filhas dele eram Filipe e Filipe, né? O evangelista aqui. Atos 21, 8 e 9. Acho que né? Atos 21, 8 e 9. 8 e 9. No dia seguinte, partindo dali Paulo e nós que estávamos com ele, no caso Lucas está falando aqui, né? Chegamos a Cesareia. Entrando na casa de Filipe, o evangelista, né? O Filipe lá, que a gente já estudou a respeito dele, que pregou para o etíope ali, né? A rainha de Candace, né?
que era um dos 7, ele era um dos 7 diáconos da igreja elegidos ali, ficamos com ele. Tinha ele 4 filhas donzelas que profetizavam, né? 4 filhas solteiras que profetizavam, eram profetisas. Paulo, o apóstolo, né? Filipe, que era evangelista, e as filhas dele. E as filhas que eram profetas. Tocando 3 ministérios, tá vendo? Né? Então, a gente tem essa relação aqui. O ministério do profeta, então, né? Com base de tudo isso que a gente leu, falou, ouviu, o que o ministério do profeta faz? Ele traz a visão. Quando a gente fala que ele traz a visão, a gente está falando dos contornos da igreja, tá? Ele traz essa leitura adiante, né? Essa visão cirúrgica, né? Detalhista. Ele traz essa relação da revelação, né? Ele desmonta essa palavra, trazendo esse entendimento, essa clareza. Ele fortalece a igreja, ele fortalece os ministérios, né? Ele encoraja, ele traz esse encorajamento, porque ele tem esse apontamento de esperança, né? E dos contornos e para onde estamos indo, essa convicção, essa ousadia nessa visão. Ele confronta a igreja a respeito de erros, de doutrinas, né? Tá vendo como ele está muito próximo do apóstolo? O apóstolo faz isso também, né? Ele alicerça e estabelece. O profeta, ele trabalha com fundação, né? Então, ele traz alicerce, estrutura, né? E fortalece, estabelece essa relação da igreja e junto com os ministérios, sempre juntos. Os ministérios sempre trabalham juntos, não separados. Ele confirma chamados, confirma dons. Ele trabalha em conjunto, né, com os demais dons, muito particularmente próximo ao apóstolo. A dinâmica dos 2 ministérios é muito semelhante. Ok? Então esse é o ministério do profeta. Alguém tem alguma questão, alguma dúvida? Alguém não entendeu o que é o profeta? Pelo amor de Deus. Espero que tenha entendido. Né? A gente talvez não vai ter assim aquela totalidade, né? A gente vai vendo os profetas e compreendendo, tá? Eu vou mencionar um profeta que a gente tem com clareza aqui na igreja, né? Com bastante clareza, né? A gente tem vários, mas esse é um que a gente tem clareza. O pastor Luiz Luiz, né? Então você pode observar, ele é bastante, né, trabalha bastante nessa área da libertação, da cura, né, nessa visão profética muito grande, né, que está relacionada a isso também. As pregações dele, a última ministração que eu ouvi dele, ele estava falando sobre, ele leu um texto, acho que foi de Cantares, e tinha lá mirra, aloés e vários elementos, né, da perfumaria ali. Cada um tinha um significado e um simbolismo que relacionava com o Antigo Testamento. Uau! Que revelação de Deus isso, né? Então, assim, você tem esses entornos também na vida dele. Né? A gente consegue perceber. Então, assim, conforme a gente vai caminhando, convivendo com as pessoas, com o chamado delas, com o ministério delas, a gente vai percebendo quais são os dons que estão se movimentando na vida dela. Entende? E é importante que a gente perceba na nossa. Né? Se eu desejo, lembra, eu posso pedir e devo pedir dons. Né? A palavra nos orienta a isso, buscar os dons com zelo. Né? Então, desejo, com paixão, Deus tem isso, são presentes para a igreja, para nós, para a edificação da igreja. Não é para nós, não serve nada, né? Para nós e nós mesmos, mas é para compartilhar com o outro, é para que o outro cresça, e quando ele cresce, eu cresço também. Quando ele avança, eu avanço também. Né? Então, essa é a ideia do profeta. Podem perguntar, gente. Bem à vontade. Tá tudo certo? Foi tudo esclarecido? Tem dúvidas? Nem gritos? Quando você separa o espírito de profecia e dom de profecia, o dom seria esse profeta do dom. Não, o dom é o dom do Espírito Santo. Trabalha com os dons vocais,
que o Espírito Santo pode dar para qualquer pessoa. Né? Mas é esse dom de Efésios. É isso que eu estou querendo Não, saber. não. É o dom do Espírito Santo. Os 9, lá de 1 Coríntios 14 que a gente leu ali. É o dom de profecia, o dom do Espírito. O profeta aqui é o dom do Filho, lá de Efésios. Ele vai se mover. Existem alguns dons que acompanham alguns ministérios. Então a gente viu o apóstolo, por exemplo, ele se movimenta praticamente nos 9 dons. Mas claro, pelo menos uma vez ele, por exemplo, moveu em fé. Mas não é que sempre ele vai mover, entende? Alguns dons vão se manifestar com maior frequência na vida dele. O profeta, constantemente, ele vai se mover, né, com uma constância maior nos dons vocais, palavra de profecia, interpretação de línguas e nos dons de palavra de conhecimento, sabedoria, palavra de sabedoria e discernimento de espíritos, que são os dons de revelação. Ele vai se movimentar muito nesses 2 dons aí, o profeta. Os kits, isso, é o equipamento. O equipamento do profeta seriam esses 2 grupos de dons, os de revelação e os vocais. Né? O evangelista vai se movimentar nos dons de poder, muito mais. Entende? Muito mais. Nos dons de poder, principalmente. Então, é a especificidade de cada dom, de cada chamado, de cada ministério. Ok? Podemos encerrar? Vocês não vão sair daqui assustados, em pânico, apavorados, desesperados, pensando em dúvidas? Não, né? Que bom. Então, vamos avançar, vamos buscar de Deus aquilo que Ele tem para nós. Vamos reconhecer os ministérios, os chamados, porque quando eu recebo um profeta na qualidade de profeta, né, vamos estender a palavra, parafraseando ela, um apóstolo na qualidade de apóstolo, né, um pastor na qualidade de pastor, né, seja homem ou mulher, né, eu recebo o galardão, ou seja, aquilo que está sendo dispensado sobre a vida dele, eu recebo sobre a minha também. Né? Então isso é bênção para mim, eu poder reconhecer